Você acha que quando você sofre, Deus não fica triste? Você acha que Deus não gostaria de correr para te ajudar imediatamente? Claro que sim, mas o sofrimento é necessário porque a dor te molda, o fogo lapida, o fogo purifica o ouro. Você é ouro, mas precisa se purificar, e o instrumento para isso é a dor. A dor é criada, ela nasce na mente de Deus, mas já que vivemos neste mundo e a dor vai nos tocar, Deus usa a dor como um instrumento de crescimento. Nesse vídeo, você vai entender o plano de Deus para a sua vida e por que Ele permite que o sofrimento lhe atinja. Você vai entender que mesmo nos momentos mais difíceis, você não está sozinho e que Ele jamais permite que você carregue um fardo além das forças que Ele sabe que você tem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Coração Cristão. Ao fazer a sua inscrição e compartilhar os nossos vídeos, você estará ajudando a semear o Evangelho, além de levar a palavra de Deus àqueles que possam estar precisando de conforto. Deixe seu nome nos comentários e a cidade de onde você está nos assistindo e nós vamos orar por você. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27, está escrito: E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, puxou da espada, quis matar-se, supondo que os presos já tinham fugido. Em que circunstâncias isso aconteceu? O contexto, de uma forma geral, diz que Paulo estava em uma cidade chamada Troade, quando teve um sonho. Um anjo apareceu para ele em visão e disse: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava pensando em retornar, mas ao receber este chamado divino, chegou à cidade de Neápolis, que hoje é o Porto de Kavala. Ele chegou lá, e a mais ou menos 25 quilômetros estava a cidade de Filipos. Deus foi muito bom com Paulo e Silas em Filipos, mas acontece que na cidade havia uma jovem possuída pelo demônio, que adivinhava coisas. As pessoas ficavam impressionadas e havia gente muito inteligente, muito hábil, que praticamente a escravizou. Essas pessoas cobravam dinheiro pelas adivinhações dessa jovem. O dinheiro era para eles, não para ela. Essa mulher estava perturbando os apóstolos, mas o poder de Deus é grande. Meu irmão, minha irmã, o inimigo é real. Não é uma imaginação, não é uma ideia, é uma pessoa. Foi um anjo extraordinário que, ao se rebelar, seguiu seu caminho egoísta e se afastou de Deus. Mas ele vive. Ele enganou a terça parte dos anjos. E hoje, o que fazem todos esses anjos? Eles se disfarçam de muitas coisas, de extraterrestres, de fantasmas, de alma penadas, do que quer que vocês acreditem. Mas eles vêm para enganar, para seduzir. Portanto, não brinque com o inimigo. Tenha um pouco de respeito, não no sentido de reverência, mas de temor. Não entre no terreno do inimigo. Mas, por outro lado, lembre-se de que seu Deus é poderoso e que o inimigo não pode te fazer nada. Não tenha medo de atravessar um cemitério à meia-noite, porque você deve ter medo dos vivos, pois os mortos já descansam. O corpo deles está na terra, o sopro voltou a Deus. Não existem almas penadas, espíritos ou fantasma. Tudo isso são enganos que ele usa para seduzir, para mentir, para distorcer a vida de muita gente. Então, naquela ocasião, a mulher estava perturbando o ministério de Paulo e Silas. Com o poder de Deus, o demônio foi expulso da vida dessa jovem, e ao ser expulso, ela não podia mais adivinhar. Sem poder adivinhar, ela não servia mais para aqueles que ganhavam dinheiro com o trabalho da menina. Então, eles foram às autoridades e se queixaram de Paulo e Silas, acusando-os de muitas coisas, e eles foram aprisionados. Por quê? Por pregar o Evangelho.
O carcereiro foi ordenado a colocá-los na cela mais profunda e amarrá-los bem com grilhões, e ameaçaram o carcereiro de que, se aqueles homens fugissem, ele pagaria com a própria vida. Era meia-noite. Paulo e Silas estavam com as costas sangrando, porque antes de serem colocados na prisão, eles foram açoitados. Enquanto vivermos nesta terra, muitas vezes nossas costas vão sangrar, muitas vezes a dor vai nos alcançar, mesmo fazendo a vontade de Deus. E eu diria mais, justamente por fazer a vontade de Deus, você desperta a ira do inimigo. E para aqueles que vão se batizar, eu vou deixar um aviso. Se prepare, porque se você pensa que a vida cristã é um mar de rosas, onde tudo vai dar certo, você não tem uma visão correta do Evangelho. Ao se entregar a Cristo, você terá um Deus todo-poderoso ao seu lado. Milhares e milhares de anjos para te proteger, te defender, te dar força para continuar o caminho. Mas o inimigo vai vir com tudo sobre você. Não tenha dúvidas sobre isso. Mas por que Paulo e Silas estavam presos? Por pregar o Evangelho, por fazer a vontade de Deus, por expulsar um demônio. Então eles estavam à meia-noite, com as costas sangrando, mas cantando. Aqui há uma verdade interessante. Enquanto você peregrinar pelo deserto deste mundo, você não é imune à dor. A dor pode te alcançar porque você vive em um mundo de dor. A dor muitas vezes é inevitável, mas o sofrimento, que é ruminar a dor, é uma opção. Você sofre porque aceita. Mas o que faço se minha esposa faleceu, se meu filho se foi, se eu estou com câncer, se eu perdi o emprego? Eu devo me alegrar? Não, meu irmão, não, minha irmã. Você não deve se alegrar. Mas também não pode ficar pensando o tempo todo no que aconteceu. Levante seus olhos ao céu. Clame a Deus. Você está ferido, com as costas sangrando, mas cante. Foi o que Paulo e Silas fizeram. Porque se você já está com as costas sangrando e começa a se lamentar, você vai sofrer ainda mais. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Então, Paulo e Silas escolheram cantar. Eles escolheram louvar a Deus. E quando você, no meio da dor, no meio do sofrimento, louva a Deus, canta para Deus, algo extraordinário vai acontecer, porque Deus se alegra com o louvor. Ele se alegra ao ouvir a voz dos seus filhos. Mesmo que você esteja sofrendo, se você canta para Deus, se você louva a Deus, se levanta as mãos ao céu e diz: Senhor, estou sofrendo, está doendo. Eu não gostaria de sofrer, mas já que a dor veio, me ajude a te louvar no meio da dor. E então, algo extraordinário vai acontecer. Se você crê nisso, diga amém agora mesmo. Meu irmão, Deus não permanece inerte. Ele não cruza os braços. Ele é um Deus vigilante que conhece todos os detalhes da sua vida. Não há nada oculto para Ele. Talvez o drama que você está vivendo seja um segredo que você guarda no coração e ninguém sabe, mas Deus sabe. Aprenda a louvar a Deus no meio da dor, no meio das lágrimas, e se tiver que cantar chorando, chore, mas cante. Louve o nome de Deus. Deus te ama muito, e se Ele permite que a dor chegue à sua vida, é porque Ele tem algum motivo que você não entende agora. Deus te ama e quer te preparar, quer te fazer crescer. Quem sofre mais quando um bebê é desmamado? A mãe ou o bebê? Claro, o bebê quer o peito materno, desde que nasceu, mas a mãe sabe que chegou o momento do filho crescer, de avançar. A mãe sabe que o filho não pode ficar mamando a vida toda. A mãe sabe e entende, mas o bebê não sabe nem entende, ele só chora. Mas quem sofre mais? A mãe sofre terrivelmente ao ver seu filho chorando, mas ela sabe que ele precisa chorar para crescer. É assim que Deus age. Você acha que quando você sofre, Deus não fica triste? Imagine aquela noite, Paulo e Silas cantando, e de repente ocorreu o extraordinário, um terremoto.
as paredes tremeram, partes da prisão caíram, e quando o carcereiro acordou, a primeira coisa que ele pensou foi: os prisioneiros fugiram, e se fugiram estou perdido, porque me disseram que sou responsável, e se os deixei escapar, vão me matar. Ele estava perdido, não havia solução. A única solução para ele era a morte. Então pegou a espada e estava prestes a cravá-la em si mesmo, quando ouviu a voz de Paulo e Silas, de dentro da prisão, dizendo: não te faças mal, estamos aqui, nós não fugimos. Quando o carcereiro despertou, era meia-noite, e o terremoto acordou a todos. Mas nós podemos extrair uma verdade espiritual interessante. Um dia, todos os seres humanos precisam despertar. Despertar para quê? Para tomar consciência da realidade. Às vezes, você caminha pela vida à beira do abismo, prestes a se destruir, a se matar. O caminho por onde você está indo é um caminho de morte, mas você não percebe porque está dormindo. Em algum momento da vida, você precisa despertar. E quando despertamos, tomamos consciência da realidade. Mas quando você não tem Cristo e toma consciência da realidade, o que acontece? O carcereiro viu as portas abertas da prisão, puxou a espada e estava prestes a se matar. Isso é o que acontece com muita gente. Ao contemplar a realidade, eles veem que arruinaram a família, arruinaram os negócios, arruinaram sua própria vida física. Agora estão com câncer, à beira da morte, destruíram a vida inteira e agora estão com doentes. De repente, eles despertam. Às vezes, os golpes da vida, os terremotos da vida, são para que despertemos. E quando despertamos, percebemos a nossa realidade, nossa triste realidade. E a primeira ideia que muitos têm, quando não têm Cristo, é que a morte é a única saída. Ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, agora no versículo 28, podemos ler: porém, Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Agora está Paulo aqui clamando com grande voz. Por quê? Porque ele vê um homem que está prestes a se matar. Meus irmãos e minhas irmãs, no mundo há muita gente que não sabe o que fazer, não sabe aonde ir, pensa que a única saída é se afundar no mundo das drogas, da bebida, da promiscuidade, ou se matar, tirar a própria vida. E nós somos os Paus e Silas modernos. Nós somos representados pelo terceiro anjo para proclamar a voz em alto e bom som, para gritar o evangelho no bom sentido, porque há pessoas morrendo. E isso nós comprovamos a todo o momento. Milhares de pessoas se entregando a Cristo. Milhares de pessoas, algumas das quais nunca quiseram saber de Jesus Cristo, ouviram a voz clara do Senhor e foram e se entregaram ao Senhor Jesus. No versículo 29 está escrito: e pedindo luz, saltou para dentro e, todo trêmulo, se prostrou aos pés de Paulo e Silas. Ele pediu luz porque estava escuro. E ele ouviu a voz, mas queria ver se os prisioneiros estavam mesmo lá. Por isso, ele pediu luz. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, e se eu dissesse que quando os pecadores despertam, porque ouvem a proclamação clara do Evangelho, imediatamente eles percebem que precisam de luz, e que a luz é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus é a tocha que ilumina em lugar escuro. Então, o carcereiro pediu luz e se precipitou para dentro. E quando viu que os discípulos estavam lá, tremendo, ele se prostrou aos pés de Paulo e Silas. No versículo 30 podemos ler: e tirando-os para fora disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? O fato de o carcereiro ter perguntado: Senhores, que devo fazer para ser salvo? É uma evidência de que ele percebeu que estava perdido. Ele despertou, seus olhos se abriram, a luz iluminou seu entendimento, e sua primeira pergunta é: o que devo fazer para ser salvo? Porque ele se sentia perdido.
e estava consciente de que estava perdido. E por quê? Porque ele não tinha o que os apóstolos tinham. Ele, diante de uma situação, quis se matar, enquanto os apóstolos, com as costas sangrando diante da condenação, louvavam o nome de Deus e cantavam. Então, ele deve ter pensado: mas o que eles têm que são capazes de cantar em meio à dor, e o que me falta, que com um simples terremoto já quero me matar. O certo é que ele percebeu que os discípulos, os apóstolos, tinham algo que ele não tinha. Veja a responsabilidade que Deus nos dá. Quando caminhamos pela vida, as pessoas precisam ver pela nossa maneira de viver, de ser, de falar, de nos conduzir. Elas precisam entender que há algo em nós que não é normal, não é humano, é de Deus. O caráter de Jesus Cristo deve se refletir em nossa vida de tal maneira que as pessoas venham e digam: o que você tem? Você é diferente. Por que você é assim? Senhores, o que farei para ser salvo? Essa pergunta revela que ele estava consciente de que estava perdido. Essa pergunta também revela que ele não sabia como alcançar a salvação. Por isso ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele era consciente de seu estado de perdição e não sabia como alcançar a salvação. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, contou 3 parábolas. A parábola da moeda perdida, que simboliza todos os seres humanos que, como uma moeda, estão perdidos, mas não têm consciência de que estão perdidos, porque a moedinha é uma coisa que é pisoteada pelos homens, mas ninguém dá muita importância, porque é apenas uma moeda. Mas Jesus também contou a parábola da ovelha perdida, e a ovelha perdida simboliza todos aqueles que estão perdidos, mas despertaram, seus olhos foram abertos e percebem que estão perdidos e querem alcançar a salvação, mas não sabem como, não sabem onde, como a ovelhinha que percebe que está perdida e corre desesperada de um lado para o outro. Ela se deu conta de que estava perdida, mas não conhece o caminho que a levará de volta para casa. Há muita gente hoje em dia no mundo que tem consciência de seu estado de perdição e gostaria de fazer o que fosse para alcançar a salvação, mas não conhece a palavra de Deus, não conhece o caminho. Nós vemos, por exemplo, pessoas pagando promessas, caminhando de joelhos, se arrastando às vezes por vários quilômetros. Os joelhos sangram, e mesmo elas os amarrando com panos, o sangue atravessa esses panos, deixando manchas terríveis por onde essas pessoas passam, uma mancha de sangue tão impressionante quanto desnecessária. Essas pessoas são tão sinceras quanto eu. Essas pessoas são tão sinceras quanto você. Só que nós temos a bênção de que recebemos a palavra de Deus e entendemos que somos salvos pela graça, enquanto eles estão tentando alcançar a salvação pelo sofrimento, pelo sacrifício, pela penitência. Mas Jesus também contou a história do filho pródigo. O filho sabia que estava perdido, conhecia o caminho de volta para casa, mas faltava-lhe tomar a decisão. Há muita gente, especialmente agora que o Evangelho é pregado pela internet, que ouve a mensagem, entende que está perdida, entende inclusive o plano da salvação, mas falta-lhe tomar a decisão. Não amanhã, não depois, não no próximo ano, não quando me aposentar, não quando me formar, não quando me casar. Mas não toma a decisão. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário tomar a decisão. Porque hoje é o dia da boa nova. Hoje é o dia da salvação. A salvação pode ser usada também para enganar. Quando o carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Os apóstolos não lhe disseram: você tem que se comportar bem para ser salvo. Não disseram: você tem que parar de fumar, usar drogas ou beber para ser salvo. Não disseram: você tem que guardar o sábado para ser salvo. A salvação não é por isso. No entanto, muita gente pensa que precisa se comportar bem para alcançar a salvação. A resposta dos apóstolos foi: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo,
você e sua casa. Mas o inimigo pode vir e seduzi-lo, enganá-lo e fazer você acreditar que precisa fazer algo para alcançar a salvação, que a salvação é pela graça. Mas você precisa fazer algo para ajudar a graça, e isso é uma mentira completa. E nós, às vezes, somos muito propensos a cair nessa armadilha. Por outro lado, quando o inimigo não consegue fazer você depositar sua confiança no comportamento, ele leva você ao outro extremo de acreditar que porque você é salvo pela graça, não precisa mais obedecer, não precisa se preocupar com a lei de Deus, não precisa se preocupar com a saúde, nem com cuidar do corpo. Por quê? Porque você é salvo pela graça. E, no entanto, Paulo é claro quando escreve aos Efésios e lhes diz que não somos salvos por obras, mas somente pela graça. E por quê? Para que ninguém se vanglorie, para que ninguém pense que ajudou um pouquinho a Jesus para alcançar sua salvação. Você e eu não podemos nada, nós não somos nada. Nossas boas obras, nossa justiça não são nada. Nós somos salvos unicamente pela graça. Mas, se fomos salvos pela graça, a graça não tem apenas o poder de te perdoar, mas também de te transformar. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo te perdoa, Ele te transforma, te faz uma nova criatura em Cristo, para que você viva uma vida nova. Agora você vai viver como um príncipe no reino de Deus. Já não é mais um mendigo. Agora você vai caminhar nos caminhos de Deus, vai fazer a vontade de Deus, não para ganhar um ponto para a sua salvação, mas porque já foi salvo unicamente pela graça de Cristo. Por isso Paulo diz, não somos salvos por obras, somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Mas imediatamente ele diz, mas fomos criados para boas obras. As boas obras têm lugar na vida do cristão, mas não é o papel salvador. As boas obras são um resultado da salvação pela graça. Quando o carcereiro perguntou, o que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas não foi, não se preocupe, todos serão salvos. E no entanto, inclusive em nossa igreja, vemos às vezes alguém pregando que Deus é misericórdia. Deus é amor, e que um Deus amoroso jamais deixaria de salvar seus filhos, por mais que eles tenham rejeitado a graça. A isso chamam universalismo, e há inclusive ministros de várias igrejas ensinando isso. Mas será tão difícil entender João 3,16? Porque Deus amou ao mundo, não somente os adventistas, não somente os batistas, não somente os presbiterianos, não somente os católicos. O texto diz, porque Deus amou ao mundo, a todos os seres humanos. Deus nos ama a todos, sejam bons ou maus. Deus te ama, esteja você completamente afundado na miséria desta vida. Deus te ama, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O amor de Deus é para todo o mundo, mas a salvação é exclusivamente para os que creem. Então, não se pode sair por aí dizendo que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que Ele vai salvar todo mundo. É por isso que a Bíblia é um livro de chamada, desde Gênesis até Apocalipse. Deus está te chamando. E por quê? Porque se você não for, você vai se perder. É por isso que Ele bate à porta do seu coração, te convidando. Eu sempre digo que nunca vou entender, nunca vou poder explicar o amor de Deus. Também seria um atrevimento tentar explicar o amor de Deus. Mas eu o prego, eu o proclamo, eu o ensino e eu o digo sem cessar. Um dia, um homem veio até mim com uma garrafa de aguardente na mão, bêbado, e chegou perto de mim e me disse, Pastor, Deus pode amar a todos, mas a mim não. Eu não valho nada. Eu sou um homem mau. Eu gasto todo o meu dinheiro em bebida. Eu bato na minha esposa, bato nos meus filhos. Eu não valho nada. Como Deus pode me amar? Eu lhe respondi, por favor, não me pergunte como Deus pode amá-lo. Eu não sei nem como Deus pode amar a mim.
Eu só sei que Ele me ama e seu amor me motiva, seu amor me transforma, seu amor me ajuda a caminhar nos seus caminhos. Não importa quem você é, não importa como você vive ou como viveu até aqui. O que você deve fazer para ser salvo é crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e sua casa. Agora eu vou terminar de ler o texto para entrar na parte final da minha mensagem. O versículo 30 diz: E tirando-os, o carcereiro a Paulo e Silas, tirando-os, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? No versículo 31, eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. No versículo 32, lemos: E falaram a palavra do Senhor a ele e a todos os que estavam em sua casa. Finalmente, no versículo 33, nós temos: E ele, tomando-os na mesma hora da noite, lavou suas feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Que final feliz! Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho o mesmo sonho que você tem de ir um dia ao reino dos céus. E quando eu estiver lá, eu vou me aproximar de um anjo e lhe direi: Você poderia me mostrar onde é a casa do carcereiro de Filipos? E tenho certeza de que ele vai me indicar. É por ali. E eu vou ir e tocar sua porta e dizer: Olhe, só queria te dar um abraço. Poderia me contar o que aconteceu naquela noite em Filipos? Poderia me contar o que aconteceu quando você despertou e viu que as paredes tinham caído? O que entrou em seu coração, que você quis se matar? Eu estou certo de que na eternidade teremos todo o tempo necessário para que ele me conte a história. Eu direi: Você não tem ideia de como seu testemunho ajudou milhares de pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está ouvindo essa palavra aqui no nosso canal, saiba de uma coisa: Deus te ama e agora chegou a sua oportunidade. Venha para Jesus Cristo. Muitos de vocês já tomaram a decisão de se batizar e estudaram a Bíblia. E se estavam no vale da indecisão, neste momento, com toda certeza, o Espírito de Deus está tocando seu coração e está dizendo: se batize. Mas muitos de vocês estão apenas conhecendo a palavra de Deus e ainda não vão se batizar porque primeiro precisam estudar a palavra. Eu quero que você se lembre sempre das coisas que você ouviu nesse vídeo. Eu quero que você se lembre sempre da minha voz lhe dizendo que você deve aceitar agora mesmo a Jesus Cristo como seu Salvador e expressar seu desejo de continuar estudando a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, hoje mesmo eu creio que você vai fazer isso. Procure a igreja mais próxima da sua casa e se lá você não se sentir à vontade lá, procure outra, mas não desista. Se você chegou ao final desse vídeo e ainda tem dúvidas, escreva seu nome completo nos comentários e a cidade de onde você está nos assistindo e nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, nós cremos que ainda hoje o Espírito Santo de Deus vai tocar o seu coração e te fazer perceber que sem o amor de Deus nós não somos nada nesse mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.